O ambiente financeiro é uma construção histórica, é uma invenção do ser humano. Como assim? Não existe desde que o mundo é mundo? Pois é, acho que não. Esse é o tema do nosso capítulo 1, o ambiente financeiro contemporâneo. Vamos lá? O ambiente financeiro é o espaço onde as relações financeiras acontecem. Todo semestre eu começo as duas disciplinas, Gestão Financeira 1 e Gestão Financeira 2, para Engenharia de Produção, com a mesma discussão. Quais são os fatos e os aspectos que explicam o momento contemporâneo, o momento atual que estamos vivendo sob a ótica, sob o olhar das finanças. Por essa razão, essa primeira aula ela é sempre igual para as duas disciplinas, porque a cada semestre acontecem coisas novas, acontecem situações em que abre espaço para uma discussão do que está acontecendo nesse ambiente financeiro, como é que chegamos até aqui. Então, esse semestre não será diferente. Antes de suspendermos as aulas por causa da pandemia, a gente já tinha feito uma discussão acerca disso. Então, muitas mudanças e a gente não sabe nem quantas são, quais são e como serão as mudanças no nosso ambiente social. E nos aspectos financeiros, isso também não é diferente. Para entender o mundo contemporâneo, antes da pandemia, nós tínhamos assistido um vídeo em Gestão Financeira 1 e um vídeo em Gestão Financeira 2. Eu recomendo os dois vídeos para quem tiver acesso e possibilidade de assistir, que são Para Salvar o Capitalismo, que está disponível na Netflix, e The China Hustle. São dois vídeos muito interessantes que explicam o ambiente capitalista e o que está acontecendo nesse ambiente capitalista. Só que vem a pandemia e nos mostra que deveremos ter mais algumas mudanças. As contradições que vêm sendo colocadas por muitos estudiosos acerca deste formato do capitalismo mostra que tem alguma coisa que precisa ser pensada e repensada. E esses filmes ajudam a gente a refletir sobre isso. Mas para essa discussão agora, desse momento atual, eu trago um texto do professor Bresser Pereira. Ele explica de uma forma muito clara como chegamos até aqui e que modelo de capitalismo é esse, que ele intitula Capitalismo Financeiro Rentista, e ele dá as características deste modelo capitalista. A minha intenção era preparar uma apresentação com os pontos principais do texto dele. Tanto que a apresentação que está disponível no Moodle já contempla um resumo dos principais pontos que eu assinalei. Só que um pouco antes de preparar o vídeo dessa aula, eu verifiquei que tem dois vídeos do próprio Bresser Pereira falando justamente dessa temática. Então, eu achei que não faria sentido eu fazer um vídeo com os pontos principais do artigo dele, sendo que ele próprio já tinha dois vídeos onde ele explica de uma forma muito clara as ideias dele. Nesse vídeo, resumo de conteúdos, eu vou começar trabalhando um pouquinho com vocês o que é esse ambiente financeiro. Quando chegar na parte do capitalismo financeiro rentista, eu deixo espaço para os vídeos do professor Bresser Pereira e indico que vocês leiam o texto com bastante cuidado. Ele vai ser a base da nossa atividade avaliativa. Então, pessoal, estamos começando o capítulo 1, o ambiente financeiro. Então, vamos começar com uma definição de finanças como sendo o estudo de como e em que termos as economias, nesse sentido, economias daquilo que eu deixo de gastar, então eu economizo, elas são alocadas entre credores e devedores. Essa é uma definição do que é finanças. Então, é neste contexto em que toda a nossa história se desenvolve.
Então, finanças está relacionada com uma ciência da gestão do dinheiro, com gestão e controle do dinheiro, e ela se refere a uma indústria que oferece serviços financeiros para as pessoas e empresas. Ou seja, a gente pode perceber que finanças é uma construção de uma sociedade com base capitalista. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente estuda finanças porque estamos numa sociedade capitalista. E aqui eu quero fazer uma distinção muito importante do que em finanças a gente chama de ativos reais e ativos financeiros. Os ativos reais são aquelas coisas tangíveis que a gente pode pegar na mão e que pertencem a pessoas e a empresas. Por exemplo, casas, edifícios, imóveis, equipamentos, automóveis, torres de escritórios, fábricas, minas. Mas é importante também a gente pensar que a gente vai chamar de ativo aquilo que tem algum valor de troca. Então, se ele não tiver valor de troca, ele nem é considerado como ativo. Os ativos reais são produzidos por indústrias e empresas e eles são manufaturados ou eles são serviços que são prestados. O que a gente tem numa economia real é a produção de bens e serviços que podem ser trocados entre as pessoas. Já os ativos financeiros, que são a grande vedete da atualidade, da contemporaneidade, eu adoro essa palavra contemporaneidade, contemporâneo. Os ativos financeiros referem-se a direitos derivados de um contrato e que esse contrato tenha valor. Podem ser títulos de dívida, uma hipoteca, ações de uma empresa. Por exemplo, a ação de uma empresa me dá direitos sobre os lucros de uma determinada empresa. O título de dívida me dá direito sobre um credor. O título de dívida me dá o direito de receber, numa determinada data, um determinado valor de juros e em uma determinada data, o pagamento do principal. O que nós percebemos é que na nossa sociedade, os ativos financeiros com muito mais apelo, muitas vezes, do que os ativos reais. Então, resumindo, os ativos financeiros, eles derivam de algum ativo real, ou eles derivam do que deriva de um ativo real. Um ativo financeiro está ligado a um ativo real diretamente ou por meio de uma corrente com vários elos. Então, o ativo financeiro não é um ativo real, mas ele de alguma maneira deriva de um ativo real. Ações de uma empresa não é um ativo real, mas a empresa detém máquinas, equipamentos. Então é importante a gente ter esse conceito do ativo financeiro e do ativo real. Processo de alocação de capital significa o seguinte: aonde eu vou colocar o capital? As empresas necessitam de dinheiro para os seus planos de crescimento. Os governos precisam de recursos, de fundos para financiar projetos de construções. E as pessoas normalmente vão fazer empréstimos para comprar carro, casas, financiar educação. Então, o processo de alocação de capital é o processo que vai indicar como as escolhas são feitas na forma de o capital ser direcionado. Então, o processo de alocação de capital está relacionado com as escolhas que são feitas e onde esse dinheiro vai ser colocado. Falando do processo de alocação de capital para as empresas, porque o grande foco da nossa disciplina é compreender finanças no contexto das empresas. Então, a gente até discute um pouquinho sobre finanças pessoais, mas o nosso foco são as finanças corporativas. Então, no âmbito das finanças corporativas, eu preciso fazer chegar dinheiro das pessoas que têm recursos excedentes e que não vai usar agora e direcionar para aqueles que precisam do dinheiro para os seus projetos de investimento ou para pagar danos ambientais, caso da Vale, enfim. Esse processo pode ser diretamente, a empresa pega emprestado de uma pessoa física, por exemplo,
pegar empréstimo, por exemplo, dos seus próprios sócios. As empresas também podem usar os serviços de uma intermediação financeira. Então, a empresa pode pegar um empréstimo no banco, a empresa pode lançar títulos de dívida ou ela pode ir lá diretamente pegar um empréstimo no banco. E isso é importante porque a função do sistema financeiro é facilitar o processo de alocação de capital. O mercado financeiro, o sistema financeiro tem uma função muito importante de fazer a ligação entre aqueles que têm recursos excedentes para aqueles que querem usar recursos para financiar suas atividades. Por razões históricas, o mercado financeiro começou a ganhar quase que uma vida própria. Ele começou a ganhar uma importância e hoje a gente tem um olhar sobre o mercado financeiro e as oportunidades financeiras descolada do mundo real. Parece até que para algumas pessoas o mercado financeiro existe para o deleite dos investidores. E foi muito interessante porque essa foi uma percepção que eu tive da fala de alguns alunos em algumas turmas. Eles não entendiam que o sistema financeiro, o mercado financeiro, ele tinha uma função de ajudar no processo de alocação de capital e que um investidor era um ator importante, mas ele não era mais importante do que a economia real, do que os ativos reais. E ele só existia para ajudar e facilitar esse processo de alocação de capital. Então, o investidor é aquele ator que tem o recurso excedente, que ele não vai usar agora, então ele pode emprestar para uma pessoa ou uma empresa que precise de recursos para desenvolver um determinado projeto. Faço a ligação entre aquele que tem disponibilidade e aquele que precisa do recurso. E pasmem, não existe sistema financeiro que aguente uma economia real ruindo. Ainda que nós não estejamos vendo isso nas bolsas de valores hoje, porque a bolsa de valores parece estar desconectada do que está acontecendo na economia real, que está se esvaindo, o mercado financeiro, essa entidade chamada mercado financeiro, parece que não se deu conta do impacto disso. E a gente vê essa lógica retratada em algumas figuras que eu trouxe aqui para vocês. E a Betina, que ficou famosa porque ela conseguiu, em um espaço muito curto de tempo, 1 milhão dela ou 1 bilhão, e alguns consultores ou educadores financeiros que abordam a questão de educação financeira como eu ficar rico e poder parar de trabalhar e viver de rendimentos. Esse pensamento é o pensamento rentista. Então, nós vivemos hoje num formato de capitalismo que é o capitalismo dos rentistas. O fato de eu ter um recurso e poder investir esse recurso pensando na minha velhice, por si só, não me torna uma rentista. Os rentistas estão numa outra categoria de pessoas. Mas a gente vê que esse ideal de se tornar um rentista e de viver só de rendas com 35 anos, ir para uma praia, balançar numa rede e viver de rendimentos, esse é um sonho que está sendo imputado na cabeça das pessoas. Então, embora não sejamos rentistas, embora muitas das pessoas que almejam nunca chegarão a ser, mas existe uma ideia de que esse é um ideal a ser conquistado. Então, é nesse contexto que a gente vai entender como esse mundo capitalista financeiro rentista, ele é o resultado de uma construção social. Ele tem uma história e não foi assim desde que o mundo é mundo. E que esse sistema pode nos trazer grandes problemas. Então, nós precisamos repensar este formato se queremos continuar numa sociedade com uma economia saudável, e que não é o caso que estamos vivendo hoje.
pelas desigualdades, pelos problemas enormes do ponto de vista econômico que o mundo vem enfrentando, que ficou muito mais exacerbado a partir da crise de 2008, isso é consequência deste formato de capitalismo que precisa ser repensado. Existem aqueles que defendem um capitalismo menos rentista, mais desenvolvimentista, que é a proposta, por exemplo, do professor Bresser Pereira. Então, só para a gente marcar, pontuar aqui, que a função do sistema financeiro é de coordenação das atividades de concessão e de tomada de empréstimo. E o sistema financeiro diz respeito ao conjunto de instituições e instrumentos que vão viabilizar o fluxo financeiro entre os poupadores e os tomadores na economia. A gente vai chamar esses agentes poupadores e os tomadores de agentes superavitários e os agentes deficitários. Então, a função do sistema financeiro, a função econômica relevante é essa intermediação, fazer ligar essas duas pontas. Então, a partir desses conceitos básicos, a leitura do texto Capitalismo Financeiro Rentista e ouvir os vídeos vai ser o ponto de partida da nossa atividade, que vai começar a partir da terceira semana, então tem tempo bastante legal para vocês refletirem sobre essas questões e vai ser um fórum de debates em que vocês não precisam concordar com a visão conceitual do professor Bresser Pereira, mas vocês deverão se munir de argumentos fundamentados para fazer críticas ou para ilustrar. Então, o que vocês vão fazer? Aqueles que não concordam vão buscar na literatura, em estudos, demonstrem que não é bem assim e tem uma visão diferente. É importante visões diferentes. Vocês podem encontrar ilustrações do que ele fala, e aí vocês vão comentar sobre as ilustrações, ou aqueles que quiserem colocar críticas que são muito bem-vindas, deverão se munir de outros autores e de estudos que corroborem com o ponto de vista de vocês. Então, aqui a discussão de visão de mundo, ela é muito bem-vinda. Ela só não pode ser em termos do achismo. Eu acho que ele está errado. Eu não concordo porque, para mim, isso não é assim. Então, esse tipo de argumentação é que não será bem-vinda. Eu posso ter uma opinião diferente, mas eu tenho que ir buscar evidências conceituais, teóricas e empíricas daquela minha opinião. A ciência a gente constrói primeiro tendo uma opinião e depois testando essa opinião. Eu acho que vocês vão gostar de fazer essa leitura, eu tenho certeza que vocês vão gostar dos vídeos e eu tenho uma convicção muito forte de que esse fórum vai ser muito interessante, cheio de contribuições, não necessariamente alinhadas, não necessariamente convergente, mas uma discussão muito rica em termos de diversidade. E essa é outra palavra que a mim é muito cara. Diversidade. Fechamos o capítulo 1 com as reflexões do professor Luiz Carlos Bresser Pereira e com o entendimento de que ativos reais são aqueles que eu consigo relacionar com a vida real e os ativos financeiros, todos eles de alguma maneira derivam de um ativo real, ou seja, a economia financeira só existe porque existe uma economia real e o inverso é possível. É possível ter uma economia real sem ter um mercado financeiro ativo, mas o contrário não. Pessoal, vamos lá? Um abração a todos e fiquem bem.